Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, agradecemos aos espíritos amigos. A Deus, agradecemos pela vida. A Jesus, agradecemos pelos ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em suas biografias ou em seus evangelhos de amor. Aos espíritos amigos, agradecemos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não posso deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se fazem presentes para juntos acompanharmos e estudarmos o Evangelho do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela participação, pelos compartilhamentos, participação através dos comentários, através da sua presença e também, como já dissemos, dos compartilhamentos. Então, hoje aqui nos encontramos para mais este momento de estudo e hoje estudarmos mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier, e hoje refletiremos com base no capítulo número 133, que tem como título Em Torno da Liberdade. Então aqui Emmanuel nos traz reflexões maravilhosas acerca da nossa liberdade. Porque muitos de nós achamos e até nos comportamos em muitas situações como se tivéssemos a liberdade absoluta aqui na Terra de fazermos o que quisermos. E em muitas situações nós até falamos e nos comportamos ou ouvimos falar: a vida é minha, eu faço dela o que bem entender. Mas como nós sabemos, esta liberdade ela não é ilimitada. Tem os seus limites e estes limites são traçados por Deus. Estes limites são traçados pelo bom senso. Estes limites são traçados por aquela lei de harmonia que precisamos colocar em prática na nossa vida. Porque sem sombra de dúvida que os meus direitos, eles vão até onde começam os direitos dos outros. Assim como as minhas obrigações, as minhas responsabilidades, as obrigações e responsabilidades do outro. Mas antes de começarmos aqui estas reflexões com Emmanuel, que traz para este capítulo 133 palavras do apóstolo Paulo em sua epístola aos Gálatas, faremos uma leitura do livro Vigiai e Orai. A mensagem é a que está contida no capítulo 58, em que o Espírito Irmão José, através da mediunidade de Carlos Bacelli, nos fala da seguinte maneira, e ele deu a este capítulo o título de Rasga a Lista. Aquela lista que nós fazemos em relação às nossas queixas, às nossas lamentações. Então o irmão José nos fala da seguinte maneira: preocupa-te cotidianamente com o bem dos semelhantes. Esquece-te nas tuas dores e nas tuas mágoas. Rasga a tua lista de queixas e enumera os benefícios que tens recebido. Então aqui ele nos chama a atenção que é preciso que nós nos dediquemos mais em benefício do nosso semelhante. É preciso que rasguemos a lista das nossas queixas e que enumeremos os benefícios que recebemos constantemente, diuturnamente, benefícios que recebemos de todos que estão à nossa volta e, em especial,
de Deus, o benefício maior, o benefício da vida. E aqui ele nos fala na sequência que quem se lamenta em excesso, seja qual for a natureza da angústia que exterioriza em palavras, não tem razão. Então, quem se lamenta em excesso, seja qual for a natureza da angústia que exterioriza em palavras, não tem razão. E ainda ele diz: não desperdices o seu tempo, a sua energia, reprisando assuntos que precisam ser esquecidos. Dedique o seu tempo, dedique a sua energia, tempo e energia, sem sombra de dúvida, que são altamente preciosos para todos nós. Então é preciso que dediquemos este tempo e esta energia para coisas úteis na nossa vida. É por isso que ele nos chama a atenção: não desperdice, não use mal o seu tempo, não use de forma incorreta as energias que você tem, as energias que você trouxe para a vida. Não desperdice energias reprisando assuntos que precisam ser esquecidos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, abraçando fraternalmente o nosso irmão Eurípides, que aqui também se faz presente, a nossa irmã Maria José, a nossa irmã Regina Patrocínio, a nossa irmã Vilma Guimarães e tantos outros irmãos e irmãs de jornada que já estão presentes aqui para os nossos estudos. E ainda, irmão José nos chama a atenção da seguinte maneira, sobre esta necessidade de rasgarmos a lista das nossas lamentações e enumerarmos os benefícios que tenhamos e que constantemente estamos recebendo ao longo da nossa trajetória, porque a prova que não se supera é dor repercutindo indefinidamente na alma. Então, enquanto nós não superamos ou não superarmos a prova, sem sombra de dúvida que aquela dor está constantemente repercutindo indefinidamente na nossa alma. E ainda, não te deixes alcançar pela ingratidão daqueles aos quais estendestes a mão. Quantos te ignoram as necessidades, não sabem o que os aguarda nas lutas que não poupam a ninguém. Então aqui ele nos chama a atenção que é preciso agirmos desta forma. Quantos te ignoram as necessidades, ou seja, todos aqueles que ignoram as nossas necessidades, não sabem o que o aguarda, o que os aguardam nas lutas que não poupam ninguém. Sem sombra de dúvida que as lutas aqui desta vida não poupam a ninguém. Se estamos aqui neste mundo de provas e expiações, sem sombra de dúvida que todos nós viemos para enfrentar estas lutas. E aí, irmão José encerra estas reflexões deste capítulo, nos chamando a atenção ainda da seguinte maneira: compadece-te dos maledicentes e dos injustos. Então aqui ele nos chama a atenção que ao invés de você, ao invés de eu, ao invés de nós ficarmos chateados em relação àquelas pessoas que se comportam de forma maledicentes, de forma injustas para conosco, nós precisamos ter um ar de compaixão. Compadece-te dos maledicentes e dos injustos. Eles não sabem que tudo o que disserem ou fizerem contra ti é sentença que lavraram contra si mesmos. Então, aqueles que agem de forma maledicente, de forma injusta contra nós, sem sombra de dúvida, conforme aqui sabiamente irmão José nos orienta, nos chama a atenção, nos esclarece, eles estão lavrando uma sentença contra eles mesmos.
Então, estas pessoas, ou nós, quando nos comportamos assim, devido à nossa ignorância, à nossa invigilância, quando nós nos comportamos de forma maledicente, de forma injusta contra alguém, nós estamos numa condição de mais necessitado ou de maior necessidades do que aquele que nós estamos tecendo intrigas contra ele ou agindo de forma injusta. Então é por isso que ele nos chama a atenção que é preciso compadecer-nos, é preciso que tenhamos compaixão destas pessoas que agem assim, da mesma forma que precisamos de compaixão das outras pessoas quando nós agimos desta forma equivocada. Então, aqui, irmão José encerra estas reflexões e fechamos este parêntese com o irmão José para chegarmos nas palavras de Emmanuel, neste capítulo 133 do livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel e Chico Xavier, em torno da liberdade. E aí Emmanuel buscou para estas reflexões como referência palavras de Paulo de Tarso, em sua epístola aos irmãos Gálatas, no capítulo 5, versículo de número 13, em que Paulo escreveu aos Gálatas e a todos nós da seguinte maneira: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Então todos nós, e aqui Paulo lembra que todos nós fomos chamados à liberdade. E aí mais uma vez é preciso lembrarmos as palavras de Jesus, que para esta liberdade nós precisamos do conhecimento, nós precisamos conhecer a verdade, que só através da verdade nós alcançaremos a verdadeira liberdade. E aqui Paulo nos diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis, prestemos atenção para o que Paulo diz a todos nós, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, ou seja, aos desejos da carne, aos vícios que teimamos carregar conosco. Antes, pelo amor, servi-vos uns aos outros. Então aqui ele nos diz: não useis da liberdade para dar ocasião à carne, pelo contrário, pelo amor, servi-vos uns aos outros. Então estas são palavras de Paulo e que Emmanuel acrescenta da seguinte maneira: quanto mais se agiganta a evolução intelectual da Terra, mais se espalham reclamações em torno da liberdade. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que quanto mais nós crescemos intelectualmente falando aqui na Terra, mais nós reclamamos por liberdade. E, sem sombra de dúvida, é o que vem acontecendo ao longo dos últimos séculos, das últimas décadas, dos últimos anos. Estamos evoluindo, estamos crescendo intelectualmente, e quanto mais isso acontece, quanto mais nos desenvolvemos intelectualmente, mais se espalham reclamações em torno da liberdade. Só que ainda a maioria de nós, como disse Paulo de Tarso, ainda não sabemos usar esta liberdade para o amor, mas sim para atender aos desejos da carne, aquilo que nós classificamos como sendo necessidades da carne ou necessidades materiais. E aí Emmanuel acrescenta que há povos que se batem por liberdade mais ampla. Aparecem os chamados campeões da liberdade, levantando quartéis de opressão e esfogueadas legendas de rebeldia. Então assim está acontecendo conosco, esses campeões da liberdade, levantando quartéis de opressão
E aí ele diz, fala-se em mais liberdade para a juventude, principalmente na atualidade. Quanto e quantas vezes nós já ouvimos falar sobre liberdade para a juventude. Da mesma forma, ele nos fala, pede-se liberdade para a criança. No entanto, além dessa liberdade para a juventude, liberdade para a criança, Emmanuel acrescenta, no entanto, basta uma vista de olhos nas máquinas aperfeiçoadas do mundo moderno para que se reconheça o impositivo inevitável da disciplina. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que não podemos ter liberdade sem disciplina, em especial nós que nos encontramos neste momento na Terra, pelo fato de não termos ainda a outra asa da moralidade desenvolvida o suficiente para usarmos corretamente a liberdade. Nós confundimos liberdade com libertinagem. Então é por isso que ele nos chama a atenção que basta uma vista de olhos nas máquinas aperfeiçoadas do mundo moderno para que se reconheça o impositivo inevitável da disciplina. Agora prestemos atenção neste termo que Emmanuel utiliza, máquinas modernas. Você que está me assistindo neste momento, sabe em qual época Emmanuel escreveu esta frase? Em qual época Chico Xavier recebeu esta mensagem através do Espírito Emmanuel? Até parece que esta frase, quando ele fala acerca de dar uma olhada nas máquinas modernas, ou as máquinas aperfeiçoadas do mundo moderno, é como se essa frase tivesse sido escrita agora, na atualidade que estamos vivendo. No entanto, estas chamadas máquinas modernas que Emmanuel aqui já fazia referência, esta frase ela foi escrita há quase 60 anos. Esta frase ela foi recebida por Chico Xavier lá pelos idos da década de 1960, mais especificamente no ano de 1964. Aqui Emmanuel já falava das máquinas modernas que estavam trazendo e que iriam trazer tantos problemas para nós, principalmente para a nossa juventude, para as nossas crianças de uma forma quase que geral. Então aqui ele nos fala que estas máquinas aperfeiçoadas, para usarmos estas máquinas aperfeiçoadas, era preciso constantemente o impositivo inevitável da disciplina, exatamente por não termos ainda desenvolvido ou desenvolvida em nós a moralidade, a educação moral para usarmos com sabedoria estas máquinas aperfeiçoadas, que aqui Emmanuel já fazia referência. E aí ele nos fala na sequência que o automóvel anda veloz, vencendo barreiras, ou seja, vencendo distâncias, mas se o motorista foge do equilíbrio ao volante ou se desobedece aos sinais do trânsito, o acidente sobrevém. Então aqui ele nos fala sobre o uso de um automóvel, que é preciso, nós temos a liberdade de usarmos o automóvel, mas é preciso ter equilíbrio. O motorista, o condutor precisa ter equilíbrio e respeitar as leis de trânsito. Exatamente por isso que nós temos um código de trânsito. Nós temos as leis que regem o trânsito, nós temos os sinais de trânsito lá nas ruas, sejam os sinais horizontais ou verticais, que precisamos obedecer nós na condição de condutores de veículos, bem como quando nós estivermos nas vias públicas na condição de pedestres. Porque em muitas situações
nós pensamos ou até nos comportamos desta forma que quando nós estamos na condição de pedestres, não precisamos respeitar sinais de trânsitos, mas precisamos, sem sombra de dúvida. Os sinais de trânsitos, eles foram e existem, eles foram feitos, foram criados e existem para serem obedecidos por todos. Ora nós estamos na condição de condutores de veículos, ora nós estamos na condição de pedestres. Então, sem sombra de dúvida, seja numa condição ou em outra, temos que respeitar os sinais de trânsito. Então, é por isso que ele nos chama a atenção em relação a esta situação também do uso da nossa liberdade, mas com responsabilidade. E aí ele nos fala que o avião devora distâncias, transportando o homem através de todos os continentes, no espaço de poucas horas. Sem sombra de dúvida, hoje nós saímos de um continente e vamos para o outro em poucas horas. Nós atravessamos de um continente ao outro em poucas horas. Mas ele diz, todavia, se o piloto não atende aos planos traçados na direção, o desastre não se faz tardio. Sem sombra de dúvida, que é uma máquina, uma invenção maravilhosa que, conforme se diz popularmente, diminuíram as distâncias entre os povos, mas o piloto e toda a sua equipe, em especial o piloto, ele precisa atender, ele precisa respeitar os planos traçados, aquele plano de voo, porque senão o desastre ocorrerá na certa. E aí ele diz que louvemos a liberdade. Sim, louvemos a liberdade, mas a liberdade de construir, melhorar, auxiliar, elevar. Aqui ele nos fala de uma forma belíssima sobre este louvor à liberdade, mas a liberdade de construir, a liberdade de melhorar, a liberdade de auxiliar, de elevar. Não a liberdade de agir e fazer tudo o que achamos que podemos fazer na vida, mas desrespeitando os códigos de éticas, os códigos de conduta, os códigos de moralidade e assim sucessivamente, desrespeitando a lei natural, porque dentro das leis naturais nós temos a lei de liberdade. Nós sabemos que aqui o nosso tempo é curto, o nosso tempo é limitado. Para todos que quiserem buscar um pouco mais esses estudos e reflexões acerca da lei de liberdade, esta lei natural da liberdade, busquemos em O Livro dos Espíritos, a partir da questão 825. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, mas vamos demorar um pouco chegarmos aqui neste item da parte da lei de liberdade, mas a partir da questão 825. São várias questões que temos pela frente a partir da 825 que tratam acerca da lei de liberdade, que trata acerca da liberdade natural, escravidão, liberdade de pensar, que é onde nós temos completa e total liberdade, que é no pensamento. No entanto, somos responsabilizados por tudo o que pensamos. Liberdade de consciência, liberdade de livre-arbítrio. Como falamos no início, não temos o livre-arbítrio ilimitado. O nosso livre-arbítrio tem limites. Limites traçados por Deus. Nos fala sobre fatalidade, sobre conhecimento do futuro, e tem aqui um resumo teórico do motivo das ações humanas. Então são várias questões sobre a lei de liberdade. Então aqui voltamos para as palavras de Emmanuel para encerrarmos as nossas reflexões, onde ele nos fala: ninguém na terra foi mais livre que o Divino Mestre. Ninguém na terra foi mais livre do que Jesus. E ele mesmo falou dessa liberdade e que ele não tinha nenhuma pedra para encostar a cabeça, ou seja, ele não tinha nada para lhe prender aqui à terra, em especial bens materiais. Aí ele fala que Jesus foi livre até mesmo da posse.
da tradição, da parentela, da autoridade. Então ele foi livre de tudo, da posse, da tradição, da parentela, da autoridade. Entretanto, ninguém mais do que ele se fez escravo dos desígnios superiores para beneficiar e iluminar a comunidade. Então ninguém foi mais livre do que Jesus em relação às coisas aqui da terra, mas ninguém foi mais escravo do que Jesus aos desígnios superiores, respeitou todos esses desígnios superiores. E aí ele encerra dizendo: eis porque nos adverte o apóstolo Paulo sensatamente, fostes chamados à liberdade. Ou seja, Jesus nos convidou e continua nos convidando à liberdade, mas não useis da liberdade favorecendo a devassidão. Ao invés disso, santifiquemos a liberdade através do amor, procurando servir. Então este é o convite feito por Jesus, repetido por Paulo e repetido aqui por Emmanuel, que estamos retransmitindo: fostes chamados à liberdade, mas não useis dessa liberdade favorecendo a devassidão aqui do mundo. Ao invés disso, santifiqueis a liberdade através do amor, procurando servir. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e que não fiquemos apenas nas reflexões, mas que coloquemos mãos à obra para a nossa melhoria. Agradecemos imensamente pela companhia, pela presença de todos, abraçando fraternalmente, retribuindo aqui o abraço fraternal do nosso irmão Eudes Vieira Júnior, lá de Trindade, aqui da região metropolitana de Goiânia. Então, um abraço fraternal, meu irmão, e a todos os demais irmãos e irmãs que aqui se fazem presentes. Muito obrigado a todos e a todas. E até breve, até muito breve, quando aqui pretendemos voltar a nos reunir para darmos continuidade aos nossos estudos, esclarecimentos, reflexões em busca desta liberdade para o amor e para servirmos em nome do Senhor Jesus. Até breve, meus irmãos e irmãs.